Bom dia. Essa foi a pergunta que eu me fiz, né? Porque a gente está numa discussão aí, ditador, quem não é, um lado acha que é, e até tá difícil até de definir hoje quem é ditador. E a brincadeira aí é por causa do Maduro lá que tá nessa confusão. E eu fui dar uma olhadinha se tinha algum gosto especial de os ditadores, né? E descobri que sim, que eles têm alguns pratos principais aí diferentes, alguns até meio arriscados. Vamos começar lá pelo Kim Jong-il, que é o ditador da Coreia do Norte, né? Uma ditadura lá, muitos anos já, de pai para filho. E ele come um peixe chamado baiacu. O baiacu é um peixe perigosíssimo, porque ele tem uma área dentro dele que é venenosa. E no Japão, por exemplo, eles usam o baiacu como sashimi. E precisa treinar um ano para um cozinheiro de sashimi poder limpar um baiacu. Então, o Kim Jong-il aí, ele gosta de correr riscos. E como um pessoal que mora ali na Península Norte-Coreana, ali na Península Coreana, tem a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, ele gosta então do baiacu, de sopa de barbatana de tubarão e ele é um apreciador de carne de cachorro. Para nós aqui, causa arrepios, mas lá é mais comum. Outro ditador, famoso aí já falecido, né, que junto com o Hitler, sacudiu a Europa lá na Segunda Guerra Mundial, era o Benito Mussolini. O Benito Mussolini, ele acreditava na alimentação como uma maneira de conseguir deixar o corpo dele mais forte. Ele comia uma salada de alho cru com azeite e limão. A justificativa dele é que isso ia melhorar a saúde cardíaca dele, que fazia bem pro coração. Dizem que o alho Mas, faz muito bem, né? mas ele arrumou uma encrenca com quem? Uma mulher dele, a esposa dele, disse que era horrível ficar ao lado do marido e à noite, essas são Uhum. palavras dela, à noite eu deixava ele dormindo sozinho no nosso quarto Por e causa me do cheiro. refugiava no quarto das crianças. Então essa história aí de que bafo de alho não é bem assim, né? E E além do bafo, eu acho que exala pelo corpo também, isso, né? imagina, A uma, gente, a uma gente salada sente de isso. alho cru com azeite e limão, É. imagina. É bom o alho, mas tem essa situação. Eu acho que nem se já existisse Covid naquela época, o Covid não chegava perto dele, né? Depois, o grande ditador aí de todos os tempos, considerado um monstro na história aí, o Adolf Hitler, ele tinha uma fama de ser vegetariano. Na verdade, ele tinha muitos problemas intestinais e por isso ele precisava de uma dieta mais leve, né? E o prato preferido do Hitler era um pombo recheado com nozes, língua, pistache e fígado. Prato tradicional na Modo Europa Nossa, lá. básico, que, né? que gosto, né? Modo É, básico. isso aí, né? Pombo com língua, com nozes, com fígado. Básico. É um pratinho básico E era lá, né? vegetariano. É, ele na verdade, tem essa história, ele não era um vegetariano, mas ele imagina, ele devia lá ter um estômago delicado, né? E ao que tudo indica, o Hitler só não comia mais carne porque ele sentia desconfortos gástricos quando a gente pesquisa isso, ele tinha flatulência crônica, ou seja, ele lançava uns gases lá pela porta de saída, né? Muito forte. E no final da guerra, quando ele já estava perdendo lá, ele estava com uma gastrite tão forte que ele só se alimentava de sopa e pirê de batatas. Por isso a fama de que o Hitler seria vegetariano. Ele não era, ele gostava de pombo recheado com língua, nozes, pistache e fígado. Outra figura importante aí que ficou anos no poder e metade do mundo ou metade do Brasil acha ele um ditador, a outra metade diz que não. Mas o Fidel Castro, né, o revolucionário de Cuba lá, ele sempre gostou de boa comida e boa bebida. E ele gostava muito de queijo francês. Isso não chegava para a população, mas ele gostava disso. E quando jovem, Fidel ficou famoso também porque ele gostava de sopa de tartaruga, que é uma sopa que se faz muito ali na América Central, inclusive ali em New Orleans, que tem uma influência de escravos muito grande na cidade, eles têm uma sopa de tartaruga apimentada muito tradicional lá. Comi uma vez essa tal de sopa de tartaruga, levei um dia para me recuperar da tal de sopa de tartaruga apimentada. Então, mas o Fidel Castro comia e gostava. Outro que tinha lá desconforto intestinal e flatulência era o antigo ditador da Líbia, o Muammar Gaddafi.
Ele tinha problema de indigestão e se acredita que isso era por causa dos seus hábitos alimentares. Ele gostava de comer cuscuz, que é uma espécie de uma massa pequenininha, redondinha, feita com sêmola. Ele comia cuscuz com carne de camelo. E também gostava de tomar leite, aí o leite da camela, né? Sei lá se é assim que chama, mas esse era o prato do Muammar Gaddafi. E ele também tinha uma flatulência absurda aí. E para terminar aí, então, tenho indo para finalmente aqui, a gente tem coloquei aqui na lista dos ditadores, porque ele não conseguiu, não entregou as atas ainda, então, na minha definição aqui, enquanto ele não entregar e provar que ele ganhou, ele vai virar ditador. Para outros ele não é ditador ainda, mas tudo certo. O Nicolás Maduro ficou famoso porque tem um chefe muito famoso chamado Salt Bae, que abriu restaurantes em Dubai, pelo mundo. É aquele cara que faz uma postura com a mão para jogar o sal e que corta a carne e serve com a faca para os convidados, tudo mais. O Nicolás Maduro foi no restaurante do Salt Bae e foi filmado lá comendo um cordeiro e logo depois ele abriu um charuto, uma caixa com o seu nome lá com um charuto. E aí, quando perguntado sobre isso, o Nicolás Maduro disse: isso é uma coisa que só se come uma vez na vida. Então, nosso agora candidato a ditador, aí, o Nicolás Maduro, ele gosta de frequentar restaurantes caros. Provavelmente não é ele que paga a conta do restaurante, né? E a gente vai dar uma receita hoje. E aí escolhi uma receita chinesa. E vamos falar do Mao Tse-tung, que foi o sujeito lá que instalou o comunismo na China e continua até hoje lá com o Partido Comunista Chinês. O Mao Tse-tung, ele era de uma região lá chamada de Hunan, onde se come muita barriga de porco. Aquilo que os italianos chamam de porchetta ou panceta, né? A barriga do porco. E ele comia lá um prato chamado porco cozido vermelho, que é a receita que nós vamos dar, bem fácil de falar. E mais tarde, o cozinheiro que trabalhou anos para o Mao Tse-tung, ele abriu um restaurante. Aí perguntaram o que o Mao Tse-tung gostava de comer. E aí o Han Rafu, que era o chefe esse, olha, ele gostava de cachorro. Aquele pessoal lá gosta de cachorro. E a comida predileta realmente dele era um porco assado. E o Mao adorava comer gordura. E os médicos e o cozinheiro preocupado, mas ele gostava disso. E não gostava de salada. E não gostava de tempero à base de soja. Imagina, os chineses usam um monte o shoyu, né? Então, esse era o gosto do Mao Tse-tung. E a receita de hoje é uma barriga de porco assado ao estilo de Xangai, ou a barriga de porco que o Mao Tse-tung gostava. Pode comunista comer esse prato, não tem problema. Pode capitalista comer, tá tudo certo. O que vai na receita, doutor? A receita é bem simples. Barriga de porco, se consegue relativamente fácil aí. Óleo, açúcar granulado, vinho ou saquê, vinho branco ou saquê, molho de soja, o claro e o escuro. Isso aí faz uma mistura, corta aquela carne, coloca numa wok, aquela panela dos chineses, escalda ela com água, deixa ela ferver bem, seca, coloca o açúcar e depois dá uma fritada nela. Come isso com arroz branco. Quem gosta de bacon assado, a panceta é ainda muito cara, porque tem mais carne do que o bacon. Então, a receita tá aí. Bem melhor essa receita do que a do pombo lá do Hitler, né? Essa aí eu Ou acho de que é cachorro, mais né? convidativa. Eu não teria nem coragem de Não. colocar uma receita de cachorro aqui, né? cachorro, A gente tá olha para os animais de estimação da gente e fica pensando, pô, Não. que monstro vai comer um bichinho desses, né? É verdade. Mas a panceta, né? A pança do panceta eu porco tô ali pensando em fazer ela aí. é uma boa pedida. Tá lá, mais detalhes também no independente.com.br. Valeu, doutor Frank. Uma aula aí, né? Trazendo essas curiosidades também dos nossos ditadores, né? Ou aqueles que são considerados ditadores por alguns, por outros não, mas cada um tem o seu gosto, né? Independente de ser ditador, de ser um mero ser humano, se for presidente, se for governador, cada um tem o seu gosto. E só uma pergunta, vocês teriam coragem de comer baiacu? Se eu soubesse que o chefe foi muito treinado, né? Eu comeria. É uma curiosidade que eu tenho. Isso no Japão, então, tem os chefes certificados, né? Então, claro.
não é assim algo do outro mundo, mas ele tem que saber aonde cortar, aonde está a parte venenosa. Então, Mas eu acho que a gente iria muito longe para poder morrer lá no Japão. Essa aí eu É melhor, não, é não melhor tem problema pular. de não melhor provar pular. essa. Não vou arriscar, né? E acho que cachorro a gente vai pular também. Também, né? também. Não precisamos provar Eu isso. acho que a gente só provaria o porco esse. Eu né? acho que o porco esse vai bem. E se alguém pagar a conta pra gente, a gente Ah, pode provar lá o chefe aquele que faz a mãozinha com o sal lá, Exatamente. onde o Nicolás Maduro comeu um cordeiro, tomou um vinho e fumou um charuto depois, né? Nada mal. O Neymar também teve lá, a seleção brasileira, né? Eles ficaram bastante Isso. famosos também. É isso aí. Até com ouros, né? Isso, ele faz uma Pedaço. carne revestida em ouro. É. Não é pro Bem nosso baratinho. bico aqui, eu acho, né? Não, bem longe. Valeu, Dr. Frank. Um ótimo final de semana.